Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo para a resolução de mais uma questão da UEPG Vestibular 2020. Então vamos lá para a leitura do problema. Um recipiente de formato cúbico possui aresta medindo 2 metros. Um segundo recipiente tem o formato de um prisma de base quadrangular com aresta da base medindo 80 centímetros e a altura medindo 120 centímetros. A partir do que foi exposto, assinale o que for correto. Detalhe importante, pessoal. Para o cubo, a medida foi dada em metros e para o prisma, as medidas foram dadas em centímetros. Então, aqui a gente já tem uma diferença. E se você prestar atenção nos itens da questão, todos pedem os cálculos em decímetro. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter essas medidas antes de calcular área e volume, tá? Para ficar mais fácil o nosso cálculo. E aí vamos lembrar, né? Lembrando o quê? 1 metro equivale a 10 decímetros. Então, se eu tiver que transformar metro para decímetro, você multiplica o número por 10. E aí, detalhe, 1 decímetro vale 10 centímetros. E como as medidas estão em centímetro e eu tenho que voltar o cálculo, então, de centímetro para decímetro, eu vou dividir por 10, beleza? Então, olha só, vamos puxar a nossa primeira figura aqui, que é o cubo. O cubo tem a aresta medida 2 metros, então de metro para decímetro vamos multiplicar por 10. Então a aresta do cubo vale 20 decímetros. E a segunda figura é um prisma de base quadrangular. Na base, a medida das arestas são 80 centímetros. De centímetro para decímetro vamos dividir por 10. Então eu tenho que pegar o 80 e dividir por 10. E também a altura, o 120, vamos dividir por 10. 80 dividido por 10 vai sobrar 8 decímetros no comprimento e 8 decímetros na largura. E a altura, 120 dividido por 10, nós temos 12 decímetros de altura. Pronto. Feito as mudanças de unidade, pessoal, agora a gente vai para os itens da nossa questão. Primeiro item, a área total do recipiente cúbico é de 240 decímetros quadrados. Gente, área total de um cubo. Se você analisar, pessoal, a base desse cubo, né? Então nós vamos ter 20 de comprimento, 20 de largura. Qualquer face desse meu cubo representa um quadrado. E a área de um quadrado é lado vezes lado ou aresta vezes aresta, que significa o mesmo que aresta elevado ao quadrado. O cubo, pessoal, ele possui 6 faces quadradas. Ele é chamado de hexaedro. Então, nós vamos multiplicar esse resultado por 6. Então, vamos lá. A área total é 6 vezes 20 elevado ao quadrado. Área total. Vamos manter o 6. 20 elevado ao quadrado resulta em 400. E, ao final disso, 6 vezes 400. Vamos fazer 6 vezes 4, que resulta em 24, e copiamos os dois zeros. Resultado final está aí, 2.400 decímetros quadrados. A alternativa dizia 240, então sabemos que o primeiro item é falso. Segundo item, a área total do recipiente prismático é de 51,2. Bom, no prisma nós sabemos que na base nós temos medida de 8 por 8. Então eu vou começar calculando a área da base desse prisma, que representa um quadrado, então vou fazer aresta elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado, como resultado final nós temos 64 decímetros quadrados, ok? Agora é o seguinte, pessoal, eu preciso calcular o que nós chamamos de área lateral do meu prisma, ou seja, eu vou pegar uma destas faces aqui. Eu quero que vocês passem a entender comigo ou me ajudem a entender o que é que esta face representa. Então, quando eu olho unicamente para essa face, eu estou vendo o que é aqui, pessoal? Um retângulo.
e esse retângulo tem o quê? 8 de medida de base e 12 de altura. Então, se eu for calcular a área lateral, eu vou pensar primeiro nesta face aqui, tá? O cálculo da área desta face, por ser um retângulo, é a multiplicação das duas dimensões. 8 vezes 12. Isso resulta em 96. Agora, igual a essa, eu tenho mais uma desse lado, eu tenho mais uma lá do outro lado, e eu tenho mais uma lá daquele outro lado, ou seja, eu tenho 4 faces laterais. Por isso que eu vou multiplicar esse 96 por 4. 6 vezes 4 vai dar 24, coloco um 2 aqui. 9 vezes 4 é 36, com mais 2, resulta em 38. Resultado, 384 decímetros quadrados. A área total de um prisma, não podem esquecer que eu tenho duas áreas iguais aqui, ó, a área da base, eu tenho ela idêntica na parte de cima e também lá na parte de baixo. Por isso que nós podemos falar que o cálculo da área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Área total, o dobro da área da base, que nós encontramos como 64, mais a área lateral, que deu 384. Área total, o dobro de 64 é 128 mais 384. Então, como resultado final, 300, 400, 512. 512 decímetros quadrados. Percebam que isso é diferente de 51,2. Ok, pessoal? Então, tá aí, o item 2 é falso também. O item 3. O item 4, desculpem. Eu quero calcular agora, pessoal, o que? A diferença entre os volumes desses dois recipientes. Eu quero ver se isso dá 7.232. Então, vamos lá. Vamos relembrar. Vamos começar com o cubo. Como é que se calcula o volume de um cubo? É a aresta elevado ao cubo. A nossa aresta, a gente viu anteriormente, que vale 20. 20 elevado ao cubo, né? Você calcula 2 elevado ao cubo, que vale 8, e o 0 elevado ao cubo, você repete ele 3 vezes. 8.000 decímetros cúbicos. Agora vamos calcular o volume do nosso prisma. E o volume de qualquer prisma é calculado através do quê? Área da base multiplicado pela altura. A área da base nós calculamos anteriormente. Vamos voltar aqui, ó, pessoal. Ó. A área da base nós calculamos, nós encontramos como 64. Perfeito. Então, a nossa área da base vale 64 vezes a altura, que nós também definimos anteriormente, que era 12, ok? 64 vezes 12, faz rapidinho no cantinho aqui, ó, 64 multiplicado por 12, né? Você poderia ter feito também 64 vezes 10 mais o dobro de 64, ó. 4 vezes 2 é 8, 6 vezes 2 é 12, perfeito. 4 vezes 1 é 4, 6 vezes 1 é 6, ok. Vamos somar isso aqui, ó, dá 8, 2 mais 4 dá 6, 1 mais 6 dá 7. Resultado final, 768 decímetros cúbicos. O que o item 4 quer saber? A diferença. Então, vamos pegar o maior valor, que no caso é 8.000, e descontar de 8.768. E vocês vão encontrar exatamente 7.232 decímetros cúbicos, comprovando então que o item 4 é o primeiro item verdadeiro da nossa questão. E o item 8 diz o seguinte: o volume do recipiente com o formato de prisma é 768. Está aqui o resultado, pessoal. Ó. Segundo a figura, prisma, está aqui o cálculo do volume e o resultado final deu exatamente 768. Então, o item 8 também é verdadeiro. Então, nessa questão, temos dois itens verdadeiros, que são o item 4 e o item 8, certo, meus queridos? Então, tá aí mais uma vez. Sigam o @FeraNasExatas no Instagram e ativem o sininho para vocês estarem acompanhando as novidades no nosso canal do YouTube. Forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.